Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando para levar até você a mensagem da Palavra de Deus. Hoje, programa especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado e crescimento das coisas de Deus, de sua palavra, e também crescimento da graça de Deus sobre a nossa vida. O apóstolo Pedro fez essa recomendação que nós devemos crescer na graça e também no conhecimento. Nós vamos a um intervalo rapidinho e na sequência eu volto com você. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, pastor Adriano Valadares. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Deus lhe abençoe. Amém. Grandemente. Hoje, lição de número 10, que nós estaremos estudando dia 4 de junho, mais especificamente aí a nossa região aqui, a gente ministra ceia no domingo pela manhã, a gente estuda na terça seguinte. Mas aí a data da lição é 4 de junho de 2017, o tema Maria, irmã de Lázaro. Uma devoção amorosa. Textuário da lição, João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A verdade prática da nossa lição: Maria de Betânia é exemplo do crente que dá prioridade a Jesus em sua vida e lhe oferece o melhor em gratidão por seu amor. Aí o texto que nós estaremos trabalhando, a recomendação é que você leia João capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, tá certo? E aí vamos lá, pastor Adriano, tem 2 episódios, né? Aí pra gente começar a discussão aí e na verdade a minha função aqui é intermediar esse assunto, né? De alguém que enxuga os pés de Jesus com o cabelo, né? Tem esse texto, né? Que João deixou registrado no capítulo 12. E temos também um outro texto, que uma Maria também, né? Aí o texto vai classificar ela lá de a pecadora, né? A mulher pecadora até no então, né? Ela, só que apesar de ter lágrimas, ou melhor, de ter, né, a questão de enxugar com o cabelo, né, mas esta Maria derramou um perfume. Né, e lá ela chorava e secava os pés do Senhor Jesus. Aí são, então, 2 Marias, episódios similares aí. Não devemos confundir. Exatamente, porque é comum a gente ver uma certa... Até pregadores mesmo, né? Até gente que vai pregar, às vezes, cita os textos, né? Claro que não estamos generalizando, mas eu já vi pessoas citar como se fossem textos ou pessoas, né? As mesmas pessoas, o mesmo episódio, o mesmo cenário, aquela coisa. Isso. Vamos lá então. A Maria, irmã de Lázaro, ou conhecida como Maria de Betânia, era uma mulher humilde. Aí o comentarista vai destacar aqui que ela era cheia de energia e ousadia. Jesus hospedou em sua casa e ela então preferiu ficar ouvindo a palavra de Jesus enquanto aí a sua irmã, Marta, estava envolvida nas tarefas domésticas. Aí quando então Maria foi reprovada, né, por Marta, que aí vai chamar a atenção de Maria, que ao invés de cuidar do serviço de casa como ela estava fazendo, estava lá, né, aos pés de Jesus. Aí na mesma semana daquele acontecimento, vemos os fatos em que Maria, irmã de Lázaro, aparece sendo protagonista de um momento interessante e ao mesmo tempo polêmico, como o autor destaca aí. Aí essa atitude exatamente que o comentarista vai destacar aqui na lição de hoje, o fato dela ter priorizado Jesus em detrimento ao serviço da casa, né? A história vai discorrer e nós vamos ver que são duas situações diferentes aqui também. Né? A questão
quando ela se assentou aos pés de Jesus, Certo. e depois quando ela, né, fez aquele ato de derramar o perfume sobre Jesus. Né? No caso aqui, o autor até colocou dias depois, ou, né, na semana, primeiro, porque Jesus sempre passava. Era a rota de Jesus. Quando ele ia para Jerusalém, ele sempre passava em Betânia, né? Betânia. Era uma aldeia que ficava a cerca de 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Né? Então Jesus indo para Jerusalém, como era amigo da família, amigo de Lázaro, amigo das irmãs Marta e Maria, então era como se fosse vamos dizer assim, né, um ponto de apoio de Jesus, né? Uma pousada, né? E até o autor comentou aqui para frente que possivelmente a casa não era pequena, porque comportava Jesus e o colégio apostólico, né? Jesus 12 homens, acompanhado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Então era como se fosse um local que Jesus passava para poder pernoitar, para poder dar uma descansada. Então era comum, né? Então nós vamos ver os dois fatos, né? Marta achando ruim com Maria por sentar aos pés de Jesus, e depois você vai ver o que nós vamos estudar nesta lição aqui, que foi uma atitude assim louvável do perfume, né, com relação de Maria para com Jesus. Aí vamos caminhar então para o primeiro tópico da lição e dar sequência. O exemplo de Maria em Betânia, que certa feita, acompanhado de seus discípulos, Jesus entrou em Betânia e ali foi recebido na casa de Lázaro, como o senhor acabou de mencionar. Maria, irmã de Lázaro, teve a percepção, melhor dizendo, que aquele era um momento em que deveria ser aproveitado o máximo por algumas razões. Primeiro, que Jesus estava na sua casa, né? Receber Jesus e seus discípulos no lar era motivo de muita alegria e orgulho para uma família piedosa, né? Privilégio. A outra coisa, ou o senhor quer comentar separadamente? Não, eu acho que é melhor fazer menção do outro ponto, que aí dá sequência, né? Tá. Aí depois a outra coisa, que ela percebe que era uma oportunidade e tanta, que ela preferiu então aproveitar aquele momento e ficar então aos pés de Jesus. Aí que aí naquela fala que o senhor acabou de fazer agora há pouco aí, que Lucas vai registrar então que Maria recebeu Jesus e assentou aos pés dele para ouvir a sua palavra, enquanto que Marta demonstrou não saber aproveitar aquele momento e ainda ficou criticando a sua irmã. São duas situações aqui que eu acho importante, né? Duas pessoas diferentes, duas situações diferentes também. Primeiro, a atitude de Maria, né? De dar atenção, né? Ela fez questão, porque eu imagino que ela reconheceu o privilégio que, olha, não é todo dia e não é qualquer casa que ele passa, então eu não vou perder essa oportunidade, né? O autor chegou até a comentar que talvez seja a única pessoa que realmente tenha entendido antecipadamente o que Jesus veio fazer. Por quê? Porque na verdade ela sabia que não estava simplesmente diante do amigo Jesus, recebendo ou qualquer uma pessoa, mas do Salvador, de alguém que iria morrer pela vida dela. Porque acaba sendo uma falta de cortesia, por exemplo, você receber alguém na sua casa e não dar atenção. Por isso que dá pra gente entender que Jesus era muito íntimo da família. Marta já pensava diferente, né? Que é a segunda coisa que eu quero falar aqui. Para Marta já era tão comum, aparentemente, Jesus passar por ali, que ela não fez questão nenhuma de, né? Eu creio que recepcionou Jesus, seja bem-vindo, né? Mas deixa eu cuidar das minhas coisas, tá cheio de coisa para fazer, fica aí tranquilo. Se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor já sabe onde pegar. Vai lá, vai na geladeira. Né? Parafraseando aí, né, pastor Adriano? Claro, né? Que na época não tinha, mas era parafraseando. Então parece que era tão comum, né, Jesus está por ali na casa deles, que Marta simplesmente não se importou. Era mais uma visita, né, era mais um dia, só que Maria, ela já não entendia dessa forma. Independente se Jesus estava ali mais uma vez, ela falou, não, eu quero aproveitar, né, essa oportunidade, eu quero sentar para ouvi-lo. Porque na verdade
todas as vezes que se aproximam de Jesus, sempre tem coisa nova para nós. O Senhor sempre tem coisas novas. Isso aí. Não é verdade? Glória a Deus por isso, né? Então fica aqui essa lição, né? Uhum. Eu sirvo ao Senhor, sou servo de Jesus, mas não vamos tratar Jesus como Marta tratou. Exatamente, de qualquer maneira, né? Vamos tratar como Maria. É sempre bom ter Jesus. Ou seja, ela deu prioridade a Jesus, né? E por certo, aí o autor vai dizer que ela tinha também muitas outras tarefas domésticas a fazer, mas ela entendia que se Jesus estava ali naquela ocasião, a prioridade era ouvir a sua palavra e não ficar distraída com muitos outros serviços. Aí o autor vai dizer mais ainda que podemos afirmar que no mundo atual há muitas pessoas como Marta, né? E poucas pessoas como Maria, né? Às vezes aí pelo desenrolar aí da vida moderna, né? Muita gente envolvida com os trabalhos de casa, não só as mulheres, mas aí vai... Geral. E aí, principalmente aí com a questão da mulher, que antes cuidava mais da casa e tal, e agora por essa necessidade da pós-modernidade, a mulher tem que se desdobrar aí, como se fosse até mais do que uma pessoa, né? Para dar conta do serviço de casa, de filho, ou seja, a esposa, mãe e por aí vai, profissional. Mas isso aí acaba falando muito conosco, que às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos afazeres e pouco tempo resta. Eu já ouvi o senhor que pastoreia, é muito mais comum ouvir do que eu que estou cuidando de outras áreas do serviço eclesiástico, mas que muita gente que acaba você cobrando ele uma responsabilidade. Porque você não estava nesse ou naquele culto, nesse ou naquele momento. Eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo prazo. E na verdade, assim, nós deveríamos empenhar ao serviço de Deus a mesma força, a mesma energia que nós desempenhamos para os nossos afazeres. Na verdade, né, o que você falou é bem comum de ouvirmos, né? Inclusive são pessoas que às vezes se aproximam, né, da gente que é pastor e pede oração. Pastor, me ajuda em oração para Deus me prosperar, para Deus me abençoar. E quando isso acontece, aí você vai procurar, né, sumiu da igreja, sumiu dos cultos. Você ouve exatamente isso. Eu não estou tendo tempo. Então nós vamos ver aqui que isso é atitude de alguém Marta, como Marta, né? De Marta, né? Marta tinha esse sentimento, né? Tanto é que quando ela cobra de Jesus a ajuda da irmã, Jesus falou, não, deixa a menina quietinha aqui. Ela escolheu a melhor parte, né? Então, ou seja, o que ela está fazendo aqui é o melhor de tudo que se tem para fazer. Né? Daqui a pouquinho eu estou indo embora e vocês vão continuar fazendo o que vocês têm que fazer aí, né? E é exatamente isso que as pessoas estão fazendo, né? Às vezes não tem tempo, né, como dizem, de estar num culto, de adorar a Deus, mas poderia muito bem, né, deixar aquilo pelo menos por um período e agradecer a Deus pelo que Deus tem feito. Então nós estamos aqui, nós podemos até encaixar aqui a questão da inversão de valores, que é tão comum nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão invertendo os valores, né? É aquilo que nós sempre comentamos aqui. As pessoas estão, né, amando mais coisas do que pessoas. Isso aí. Pastor, nós vamos a um intervalo rapidinho. Vamos continuar aí o comentário no próximo bloco. Você não sai daí, programa Novo Alvorecer volta já para você. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, Minas Gerais. É o segundo tópico da nossa lição agora, o pastor Adriano. Nós vamos continuar falando sobre a Maria, a mulher que ungiu o Senhor Jesus. Aí é um outro episódio agora, diferente desse do primeiro tópico, né? Já é uma outra ocasião, um outro dia. E agora nós vamos entrar aqui em um dia que Jesus foi convidado para poder participar, né, de uma ceia, de um jantar, né, junto com os irmãos. Aí não só simplesmente estava passando por lá, né, que era um convite, né? Foi um convite. Para o ministério de Jesus, aquela família tinha grande significado, como foi mencionado mesmo pelo senhor no primeiro tópico da lição. E aí sempre que ia a Jerusalém, ele fazia questão de passar por lá. Agora que ele foi convidado, e aí algumas coisas aconteceram de forma assim que vale um destaque desse episódio. Nós podemos observar, né,
que não somente a família era amiga de Jesus, mas Jesus também tinha uma consideração de amizade muito grande. Era recíproco, né? A amizade, exatamente. Né? E aqui para esse jantar, além de Jesus, que era o convidado especial, você vai ver que os discípulos também estavam com Jesus. E o texto de João, né, faz questão de dizer que um dos que estavam assentados à mesa era o próprio irmão das meninas, né? Que era Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Bacana isso aqui. Bacana. Aí vamos lá então. Aí algumas coisas que foram preparadas então para receber Jesus. A ceia, por exemplo. Né? Que aí o texto não vai dizer o nome de quem preparou, mas tudo indica que agora sim Marta foi quem preparou essa ceia. Né? Pelos antecedentes dela, dá para perceber aqui, né, entre linhas, que ela estava por trás desse jantar. Não, porque exatamente por cuidar do serviço da casa, aquele negócio todo. Sim, ela tinha tanto prazer, né? Falou, não, dessa vez aqui, deixa que eu quero fazer, eu quero cozinhar para Jesus aqui. Então, tudo indica que ela... Né, aí é o texto de João 12:2 que diz que fizeram ali uma ceia e Marta servia. Né? Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, ou seja, aí estava a família, estavam os discípulos de Jesus e, por certo, outros convidados também de consideração da família. Né? Aí uma outra coisa que aconteceu... E nesse cenário todinho aí, né, de pessoas à mesa, Jesus à mesa, aí entra Maria. Maria fez algo que chamou a atenção de todos que estavam na casa. Marta servia, mas Maria até então ela estava fora de cena. Né? E de repente ela entra com vaso de alabastro. Rouba a cena, né? Todinha. Né? Exatamente. Esse alabastro ele era usado, né, segundo a história e os estudiosos, era fabricado em uma cidade egípcia, que trabalhavam com esse tipo de material. Né? O alabastro seria algo semelhante a um mármore. E é bom lembrar que não era o perfume que chamava alabastro, não, né? É o vaso. O vaso. É comum a gente ouvir isso. Isso aí. O vaso que continha o perfume. Na verdade, a Bíblia corrigida fala de unguento. Né? Então esse alabastro ele é semelhante a um mármore, só que com uma diferença, ele era mais macio. Então, o alabastro, na verdade, era a embalagem que continha. É exatamente o vaso, né? Onde continha o conteúdo. O que hoje você vai ver aí, um perfume caro, vai ter aí um frasco de vidro, né? Um negócio bacana. Tá, aí ela quebra esse vaso, então... O vaso de alabastro, né? Que não era o perfume, era o vaso, é o recipiente, né? É o recipiente. Ela quebra, e o conteúdo desse recipiente, né, do vaso de alabastro, é um perfume caríssimo. De alto nível, né? Né? Pelos cálculos de Judas aqui, né, 300 denários correspondia pelo menos a um ano de salário de um trabalhador. Né? Analisando bem por baixo, né? Vamos supor, hoje um dia de um trabalhador aí, em torno de R$50, né? Um trabalhador... Um braçal, né? Braçal, né? Não estamos falando aqui de um profissional de determinada área, que aí é diferente. Mas um trabalhador braçal, em média, R$50. Né? 300 dias, na verdade, daria mais de um ano, porque 300 dias tem sábado, domingo, feriado, aquela coisa toda. Né? Então vamos colocar... Ele falou que o valor era 300 denários. Que dava mais que o trabalho de um ano. Porque na verdade, um denário era correspondente a um dia de trabalho braçal. Ah, tá. Que aí eu entendi o raciocínio do senhor. Que a pessoa... Ninguém consegue trabalhar 300 dias no ano. Trabalhar. Geralmente tem, né? Então vamos colocar que chegava talvez até passar, né, de um ano, né, de questão de período. Porque ninguém trabalha os 365 dias. Tá, aí o Judas cresce o olho nisso aí. Então aí o texto... Por quê? Mas aí vamos fazer as contas aí, né? Uma matemática bem simples. 300 dias vezes 50, você vai ver que vai dar em torno aí de R$15 mil. Vamos supor aí que hoje, por baixo, esse perfume que ela quebrou e despejou, né, sobre os pés de Jesus, seria algo em torno aí de R$15 mil.
Era uma fragrância É. que vale a pena. Aí vem, né? Vem aí, né? O porquê desse perfume tão caro. Primeiro que não era da região, né? Da região deles, né? Ali da Galileia. Era algo que vinha, né, lá da Índia. E além de vir de longe, né, mesmo sendo lá na Índia, era raro, era uma planta rara. Né? A planta que produzia essa essência, ela era raríssima. E tudo isso servia para aumentar o valor. Né? Uma outra coisa, por que então que Maria ela tinha esse perfume? Algumas possibilidades. Primeiro, era uma família que tinha recurso. Porque não era qualquer trabalhador que ia conseguir trabalhar para poder comprar um perfume desse. Então tudo indica que eles tinham posse. Né, uma posse. Né? Segunda coisa, alguns estudiosos dizem que fazia parte do acervo da mulher para a noite de núpcia. Ela guardava para uma ocasião especial. Né? Fazia parte da sedução, né? Da noite de núpcia. Ela se perfumava. Mas o que nos chama a atenção aqui, pastor Adilson, que ela abriu mão de tudo isso para agradar a Jesus no momento em que tudo ia normal, né? Ungir os pés do Senhor. Aí o texto de João diz que era Judas quem chamou a atenção pelo valor do perfume, né? Olha a expressão dele. Só que aí outros evangelhos vai falar que eram discípulos. Isso. Mas né, João estava lá. Na verdade, Lucas, né, ele escreveu o seu evangelho com base em informações. Informações. Ele era um historiador e tudo mais. Exatamente. Tanto coisa é que a gente pode falar aqui que na verdade, tem gente que não sabe disso. Lucas não andou com Jesus. Não foi um discípulo. Foi discípulo no sentido de servir ao Senhor, mas dos apóstolos não. Ele não esteve com Jesus ali durante o ministério. Inclusive, né, Judas ele era gentil, né? Ele era um grego que se converteu ao evangelho, né? E através de informação, é só você ir lá no início do evangelho que ele escreveu. Lucas, no caso. Lucas. Você pode ir no início do evangelho que Lucas escreveu, você vai ver que ele diz que o que ele escreveu através de informações. Ou seja, além de médico, que era uma função que ele tinha, ele era um historiador. Né? Então, por exemplo, ele não estava nesse dia. Né? Diferente de João, que era do João discípulo, né? Ele estava sentado à mesa, então ele tinha propriedade para poder, né, contar aqui a história. Então ele diz que Judas, ele foi taxativo, Judas, né, foi quem, inclusive Judas usou uma expressão horrível, né? Para que esse desperdício? Na verdade ele estava sentindo aí como se fosse uma inveja, né? Ou seja, Maria conseguia dar a Jesus aquilo que ele não tinha condição, que era o melhor. Mas na verdade eu vou um pouquinho mais longe. A Bíblia
Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.